minha partida. Nessa partida aí eu estava jogando de pretas, meu adversário estava jogando de brancas e ele já saiu com o peão em E4. Ele jogou o peão em E4 e eu saí com o meu peão em F5. Meu objetivo aqui era que ele comesse o meu peão e ele tirasse o peão dessa coluna do rei. Posteriormente eu poderia tentar pegar esse peão de volta e a coluna do rei dele ficaria desprotegida. Esse era meu plano. Mas depois que eu joguei meu peão aqui, ele protegeu com o rei. Então eu comi o peão dele, ele foi lá e comeu meu peão. Mas pra mim tava bom também, porque dessa forma, mesmo ambos tendo perdido uma peça, a coluna do rei dele tava sem peão pra proteger. Então pra mim já tava bom. Fui lá e tirei meu cavalo pra desenvolver a peça. Ele foi lá e tirou o peão dele. A ideia dele era colocar o peão aqui, né? Creio eu que a ideia dele fosse colocar o peão aqui pra cutucar o meu cavalo, fazer o meu cavalo sair daqui, de repente perder um tempo ali, eu ia ter que fugir com o meu cavalo. Ele também acabou abrindo essa coluna pro bispo e esse outro bispo, na verdade essa coluna aqui já tá aberta, mas ele abriu essa coluna para esse bispo entrar em jogo, né? De certa forma ele consegue usar os dois bispos agora. E acho que era esse. Acredito que era esse o objetivo do meu adversário. Então eu fui lá e tirei meu cavalo, cutucando a dama dele, né? Então nessa posição ele obrigatoriamente tem que fugir com a dama. Porque se, por exemplo, ele traz o peão pra cá, pra cutucar meu cavalo, eu como a dama dele. Então não é uma boa jogada. Ele foi lá e tirou a dama. Legal. Tirou a dama, jogou lá atrás, coloquei meu peão aqui. Meu objetivo era que ele comesse o peão meu, eu comesse o peão dele de volta, e as duas colunas centrais dele ficassem sem peões, desprotegidos. Pra mim tava ótimo, mas daí o que aconteceu foi que ele tirou o cavalo, né, com a ideia de repente de futuramente comer esse peão meu aqui com o cavalo dele. Mas eu joguei o meu peão pra frente e dei um garfo, né, atacando tanto a dama quanto o cavalo. E dessa forma ele não vai conseguir fugir com os dois, porque se ele fugir com um, eu como o outro. E ele não pode comer meu peão, porque, por exemplo, se ele come meu peão, eu como a dama dele com o meu cavalo. Então ele teve que fugir pro meio. Essa jogada foi muito boa dele, porque dessa forma ele acabou cravando o meu peão. Eu não posso comer o cavalo, porque o meu peão é a única peça que tá protegendo o meu rei. Não tem como tirar da frente. A gente chama de cravada essa posição aqui, que eu não consigo mexer minha peça, porque ele tá protegendo o rei. Nesse momento eu tirei o meu bispo. E eu comecei a proteger o rei. Eita. Comecei a proteger o rei com outra peça. Com essa daqui. Nesse momento, esse peão volta a ser uma ameaça para comer o cavalo. Então ele foi lá e tirou o cavalo. Fiz o roque para proteger meu rei lá no cantinho. Ele foi lá e comeu o meu peão que estava de graça. E eu tirei o meu peão para atacar o cavalo dele. Ele comeu meu cavalo e deu um cheque. Deu cheque aqui, ó, no meu rei. Então tive que comer o cavalo dele. Comi. Nesse momento, se você ver, essa peça aqui, ela tá meio desprotegida. Porque, sei lá, se ele faz alguma jogada tipo, sei lá, isso aqui, por exemplo. Na cabeça dele, né? Que ele pensou. Eu posso comer esse peão aqui. Porque se ele for comer a minha peça, eu vou comer a dama dele. Então não é uma boa jogada a ser feita. Sem contar que se de repente ele continua o desenvolvimento dele, eu posso jogar meu cavalo aqui e eu dou um garfo aqui na torre e no rei. E daí ele teria que fugir com o rei e eu ia lá e comer a torre. Olha como a partida dele ia se destrambelhar toda. Péssimo, né? Aquele... Esse peão aqui, ó, ele precisava aparentemente ser protegido. Foi o que ele pensou naquele momento. Acontece que ele fez isso aqui. Ele protegeu mesmo aquele peão. Só que ele esqueceu que, no caso ele não percebeu na hora, que mais importante do que proteger o peão, ele desprotegeu a própria dama. Porque, ó, tá vendo que eu joguei a torre aqui? Agora, na reta da minha torre, tá tanto a dama quanto o rei. Ele não pode fugir com a dama para outra casa, né? De repente fugir com a dama porque a dama tá cravada, levando em consideração que se ele tirar a dama eu ia comer o rei. Então, a única coisa que sobrou para ele fazer foi comer a minha torre. Eu fui lá e comi a dama dele de volta e dei um cheque no rei. Esse momento foi muito crucial na partida porque perder uma dama, nossa, é um absurdo assim o tanto de vantagem que isso vai me dar. Ele foi lá e protegeu o rei dele. Beleza.
comi a peça dele, né? Comi o peão. E ele comeu o meu bispo. Você pensa assim, nossa, você trocou um bispo por um peão, não deve ter valido a pena, né? Mas a questão é, eu queria muito colocar meu cavalo aqui. Porque agora que ele fez isso, se por exemplo, eu joguei ali o cavalo, né? Comi o peão dele. Dependendo se ele faz uma jogada errada, de repente ele joga um bispo aqui, por exemplo, eu dou um checkmate. Entendeu? Aqui eu ia ter dado um checkmate. Essa era a minha ideia, começar a deixar o jogo meio perigoso pra ele, com risco de checkmate pra mim. Mas ele foi lá e jogou o cavalo. Foi uma boa jogada dele, levando em consideração que eu não consigo mais dar um checkmate dessa forma aqui, porque se eu jogar o meu rei não, perdão, a minha dama, ele vai comer como cavalo, eu vou comer o cavalo dele, ele vai comer o cavalo de volta, e dessa forma ele vai estar na vantagem, inclusive, né? Então ele conseguiu proteger bem, proteger jogando esse cavalo aqui, mas sem problemas, porque eu já estava levando isso em consideração. Eu já estava levando em consideração que ele poderia vir e jogar esse cavalo. Eu tava levando em consideração porque eu sei que se ele jogasse o cavalo aqui, eu podia jogar o meu cavalo nessa posição aqui em C2. E colocando o meu cavalo aqui, eu tenho um garfo tanto no rei quanto na torre. E ele não consegue fugir com os dois. Ele só consegue fugir com o rei. Nesse momento ele fugiu com o rei e eu com a minha torre. E ele nem consegue tomar o meu cavalo de volta nessa posição. Então ele foi lá e tirou o peão, de repente, para tentar avançar ali, fazer alguma coisa. Eu fui lá e joguei o meu bispo. Ele protegeu ali com o bispo dele, eu comi, fiz uma troca. A dama dele comeu meu bispo, eu fui lá e ataquei, fiz um cheque com a dama. Nesse momento ele não pode proteger com o cavalo, porque se ele protege com o cavalo, eu posso fazer isso. Né? E ele não pode comer minha dama, porque ela está sendo protegida pelo peão. Então nesse momento, como ele não pode proteger com outra peça, ele fugiu para cá. Só que essa casa aqui, ó, que eu joguei, ela está sendo protegida pelo meu cavalo. Então ele não consegue comer a dama. E novamente, tudo que sobra para ele fazer é fugir. E se, por exemplo, ele for pra cá, eu posso fazer isso aqui. Eu dou um cheque nele. E se ele foge de novo com o rei, eu como a torre. Nossa, aí a desvantagem dele vira um absurdo. Mas, se nessa posição aqui, de repente, ele quisesse fazer outra coisa, fugir com o cavalo, eu poderia, sei lá, eu poderia jogar o meu cavalo aqui e fazer outro cheque. Enfim, seriam posições muito complicadas para ele, né? Ele poderia de repente fugir pra cá, e daí eu jogaria a minha torre, e daí ele teria que fugir pra cá, e enfim, né? Poderia dar mais cheques aqui, seria uma partida bem problemática pra ele aqui. Então depois que eu fiz isso, ele fugiu pra esse lado. E eu comi o cavalo dele que tava de graça. Mas ó, observe, eu tenho uma dama, eu tenho um cavalo, eu tenho uma torre, ele só tem um bispo e uma torre. A minha vantagem tá muito grande. Então nessa posição ele desistiu. Daí ele abandonou a partida. De fato, aqui estava muito complicado para ele, não tinha muito mais o que ele pudesse fazer, né? Se você pensa assim, a partida dele tá muito complicada de qualquer coisa que ele tentasse fazer, porque a minha vantagem de peça nesse momento já estava muito grande. Então ele abandonou a partida. E é isso aí, galera.